Abacuque, capítulo de número 2. Pode ser assentado mesmo como os irmãos estão, a leitura é um pouquinho extensa, mas a gente vai ler de forma rápida. Abacuque não é um livro tão lido, né? O texto mais conhecido de Abacuque é a oração dele lá no final, não é? E a parte final da oração, que é no capítulo 3, a partir do verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, no currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É o texto mais conhecido, mas nós queremos ler no capítulo 2, a partir do verso 2, e diz assim a palavra do nosso Deus: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado a vinho, é desleal um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta para si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas? Não se levantarão de repente os que hão de morder, e não despertarão os que hão de abalar, e não lhes servirá estudo e despojo? Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu lhe chegas o teu odre, e o embebedas, para ver a tua nudez. Serás farto de ignomia em lugar de honra, bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominoso cairá sobre a tua glória, porque a violência cometerá contra o Líbano, te cobrirá. A destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, traz entendimento dela ao nosso coração, porque tu, Senhor Deus, és aquele que pode nos ensinar o caminho. Tu és aquele, Senhor Deus, que pode endireitar, Senhor Deus, a vereda, porque a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Pai, nós queremos trilhar essa vereda, e por isso pedimos a tua ajuda, a tua intervenção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o livro de Abacuque, por mais que
primeiro olhar pareça uma leitura difícil, truncada, na verdade, ele é um espelho para os nossos dias. Por quê? Porque Abacuque, ele fala de um tempo de crise, um tempo de muita dificuldade, onde havia injustiça, onde havia violência, onde havia muita corrupção, ou seja, muito semelhante e parecido com o que vivemos hoje. E, para além disso, outra coisa que parece muito hoje, o povo de Deus parecia paralisado, estagnado. Muitas igrejas, irmãos, hoje estão vivendo um fenômeno pós-pandemia difícil, de um esvaziamento, não é? De uma tendência de muitos a paralisar na fé, ficar em casa, viver um evangelho de mornidão, sem muito engajamento, sem muita entrega, sem muita devoção, cumprindo quase que rituais religiosos. E o livro começa com um clamor, e o clamor de Abacuque, no verso 2 do capítulo 1, diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me responderás? Mas Deus vai respondê-lo, e Deus vai respondê-lo da seguinte forma: Abacuque, ainda que demora, espera, porque certamente virá, não tardará. A história da humanidade é cíclica, ou seja, aconteceu aqui, tem uma reviravolta, e daqui a pouco acontece de novo. Era assim com o povo de Israel, foi assim na história da igreja, e tem sido assim nos dias de hoje. Às vezes a igreja vive um momento de apatia, e aí Deus dá um despertamento e vem um avivamento, mas muitas vezes isso também se torna cíclico. Mas a solução, irmãos, não está em entender o tempo, quando isso acontece, como acontece, mas a solução está em não desistir de confiar na promessa, porque fiel é aquele que prometeu. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E a caminhada, irmãos, da vida cristã é comparada a um corredor, um maratonista. Ele não pode correr pensando na dificuldade do caminho, ele não pode correr pensando na dificuldade que às vezes é respirar, na dificuldade que é às vezes sentir dores. Não, ele tem que ter em mente a linha de chegada. Ele tem que ter em mente o alvo a ser alcançado. Quem corre sabe do que eu estou falando. Porque Deus, irmãos, Ele não nos chama para olhar para as dificuldades. Deus sempre chamou o seu povo para olhar para o objetivo, para a linha de chegada, não para as dificuldades do caminho, porque no caminho tem dificuldade. Se você abraçar a fé achando que não vai ter dificuldade, você vai desistir no meio do caminho. Se você achar que é fácil, você para. A fé, ela não corre olhando para o cansaço, ela não corre olhando para as dificuldades, mas ela corre olhando para a chegada. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Porque todas as vezes que eu ou você, nós desviarmos o foco do objetivo, nós tendemos a desanimar, cair. Lembra de Pedro? Enquanto ele olhava para Jesus, ele firmou os passos e caminhou sobre os mares. Mas quando ele começou a olhar para o mar revolto, ele começou a afundar. Então, qual é o fundamento, irmãos, da nossa vida? É a nossa fé.
o texto diz, e daí esse texto é repetido por 3 vezes no Novo Testamento, porque o justo viverá pela fé. O justo não vive das circunstâncias, ele vive da fé. Agora o texto diz: eis que a alma está orgulhosa e não está dentro dele, porque de um lado tem o orgulhoso, de um lado tem aquele que confia em si, porque se orgulhar é confiar em si. Agora do outro lado, nós temos o justo, aquele que aprendeu a confiar não em si, mas aprendeu a depender de Deus. Está difícil? Eu vou depender de Deus. Não está correndo do jeito que eu quero? Eu vou continuar dependendo de Deus. E é na dependência de Deus que nós vamos até lá. E isso, irmãos, é o que nos sustenta, é a fé. A ciência, ela diz a respeito da fé o seguinte, que pessoas com uma espiritualidade forte, pessoas que têm fé, têm um menor índice de ansiedade, têm um menor índice de depressão e têm uma resiliência emocional maior. Então, irmãos, nós precisamos de fé. Não da fé falada, mas da fé vivida. Porque o que é fé, pastor? A fé é uma decisão do coração. A decisão de confiar em Deus. Fé não é sentir. Fé é decidir confiar no Deus que nunca falhou. Isso é fé. E qual o combustível para essa fé e para essa jornada? A esperança. Abacuque 2:3 diz: porque a visão é para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se parecer que está demorando, espera, porque certamente virá, não tardará. A chave, irmãos, é a paciência ativa. Eu sempre gosto de falar da esperança do verbo não esperar, mas da esperança do verbo esperançar. Porque a esperança do verbo esperar é uma esperança passiva. Eu estou no consultório médico e eu estou esperando. Eu não estou fazendo nada, eu estou esperando. Agora, a esperança ativa é aquela que, enquanto eu espero, eu faço alguma coisa. Então, mesmo no consultório médico, a sua esperança pode ser ativa. Se você tiver a Bíblia para ler, se você estiver mandando hoje, nós temos como otimizar muito o nosso tempo, não é isso? Mandando uma mensagem para alguém que você vê que está afastado da igreja, mandando alguma coisa de bom que vai edificar e vai abençoar a vida de alguém, orando ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós como servos de Deus nos pegamos dirigindo o carro, falando com Deus, dentro de um ônibus, falando com Deus, esperando uma consulta médica, falando com Deus, porque nós estamos esperançando. A volta de Jesus, irmãos, ela não é uma possibilidade, ela vai acontecer, e nós esperamos por isso, mas não é esperar de braço cruzado, até que Ele chegue, não, é esperar fazendo a nossa parte. Como diz o tema, até 2033 da Junta de Missões Mundiais, vamos completar a missão.
Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. O pastor Sandro já falou aqui, a volta de Jesus para nós, irmãos, não é uma possibilidade. A volta de Jesus para nós é uma realidade. A volta de Jesus não é um sonho distante, não, é uma certeza que se avizinha a cada dia que passa. Agora, qual a condição? Peregrinos que somos nesse mundo, para estarmos preparados para a vinda de Jesus e para não sermos pegos de surpresa por ela, porque o problema é Jesus voltar e nós estarmos desatentos, desavisados, não cumprindo o nosso papel como deveríamos cumprir. Como peregrinos, irmãos, precisamos buscar dia após dia a santificação. A busca pela santificação é a identidade de quem está realmente buscando e esperando o Senhor. Santidade, irmãos, é uma jornada de arrependimento diário. Não é uma jornada de ficar olhando para o outro, o problema do outro, o defeito do outro, não, é uma jornada de arrependimento diário, de escolha ativa de uma vida que seja separada do pecado e uma vida que está em prontidão para Deus. Mas o que pode nos impedir, irmãos, de concluir com êxito essa caminhada de santidade, de santificação? Hebreus 12:1 vai nos dar duas indicações principais. O escritor aos Hebreus diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A imagem, irmãos, que o autor aos Hebreus quer passar é realmente de um estádio e de um corredor. Porque ele diz, nós que estamos tão rodeados, um estádio, de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se você quer correr, e se você quer correr bem e chegar bem no final dessa corrida, duas coisas você tem que deixar para trás: o pecado. Pecado na Bíblia está na ordem do absoluto. O que é pecado na Bíblia? Matar, roubar, adulterar, mentir, prostituir. Agora, tem coisas, irmãos, que objetivamente não são pecados, mas podem ser peso e embaraço. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele dá uma semente e 4 tipos de solos para essa semente. Ele diz que uma semente caiu à beira do caminho, e essa semente ela não cresceu porque ela foi pisada pelos homens. Local duro, solo duro, a semente não entra. E isso representa para nós os corações endurecidos de pessoas que ouvem a palavra, mas não dão a mínima para ela, porque o coração está endurecido. Mas ele também fala sobre a semente que caiu em terreno rochoso. E ela logo cresceu, mas ela não fincou raízes, porque o solo era pedregoso. E Jesus disse, esse grupo representa aqueles que recebem a palavra com alegria. Ela parece que cresce, mas logo quando vem a primeira dificuldade, a semente morre, não cresce, não produz fruto. E aí Jesus fala sobre um terceiro solo, que é o solo espinhoso. E, irmãos, eu acredito que esse solo espinhoso é o solo do embaraço. É o solo daquele que se prende aos cuidados dessa vida. Sabe, irmãos, todas as coisas são justas e muito boas,
trabalho, lazer, família, amigos, entretenimento, tudo isso é muito bom, desde que o importante seja o mais importante. Onde a sociedade, irmãos, tem falhado nos embaraços da vida. A vida tem melhorado, irmãos. Eu sou de um tempo que as pessoas não tinham muito recurso para viajar. Não tinha muita condição financeira para estar saindo. E isso fazia com que eu vou para a igreja, eu vou servir a meu Deus. E isso sempre foi maravilhoso. Mas hoje, irmãos, as coisas estão melhorando. E eu temo que a melhora possa estar nos levando para os embaraços. Para os embaraços. Onde tudo é mais importante do que estar servindo a Deus. E sobre isso, o escritor aos Hebreus nos adverte. Então ele pede, olha, coloque o pé no caminho da fé cristã. É libertador correr livre, correr sem peso, correr com consciência tranquila. E é para essa corrida que Deus nos chama. Então, quanto estamos, irmãos, aguardando a vinda de Jesus, a vida se equilibra sobre esses 4 pilares. A vida se equilibra sobre a fé, a decisão de confiar em Deus, saber que enquanto eu estou cuidando das coisas dele, ele está cuidando das minhas coisas. A vida se equilibra, em segundo lugar, na esperança, nessa certeza de que ele virá, que não é uma possibilidade, mas uma certeza, e isso vai me impulsionar às minhas atitudes e ao meu amanhã. A santidade, porque a santificação é a identidade maior daquele que espera, e o arrependimento. E arrepender-se, irmãos, é a ação de abandonar os ídolos deste mundo para poder correr livre. E aí a pergunta para mim e para você nessa manhã é o seguinte: será que tem algum ídolo desse mundo que ainda está agarrando a minha vida? Me prendendo? Se tem, eu preciso pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. A palavra de Deus vai dizer que nenhum soldado que se alista para o exército, se não deixar os embaraços, ele é digno da milícia ou da obra para a qual ele se alistou. Então eu queria te convidar a orar nesse momento, falar com Deus. E aí você perguntar para Deus: Senhor, como é que está a minha fé, a minha confiança no Senhor? Senhor, eu tenho esperançado, enquanto eu espero a Tua vinda, eu tenho agido como de fato e de verdade o Senhor vai voltar? Senhor, tem algum embaraço que eu preciso me desvencilhar dele? É a tua oração agora. Ninguém conhece melhor o teu viver quanto Deus e você mesmo. Você sabe o que você tem feito, o que você tem deixado de fazer. Você sabe qual tem sido as tuas prioridades e o que não é prioridade ou não tem sido. Então agora você está diante daquele que te conhece melhor que você mesmo, que esquadrinha e que avalia
a tua vida e o teu coração. Eu estou diante dele também. Senhor, por misericórdia, nos ajuda. Por misericórdia, Senhor Deus, que o clamor de Abacuque possa soar alto nos nossos ouvidos. Pai, nós não podemos ser o povo da apostasia, o povo, Senhor Deus, do abandono ao primeiro amor, não. Nós precisamos ser aqueles, Senhor Deus, que em meio às tormentas e às dificuldades agigantam as forças, porque querem, Senhor Deus, e têm um objetivo maior e melhor. Por isso, Pai, eu te peço, desperta a minha vida, desperta o meu coração, para te servir mais e melhor. Desperta, Senhor Deus, a vida do meu irmão, para que ele possa, Senhor Deus, te servir mais e melhor. Pai, nós não estamos aqui, Senhor Deus, para concorrer, nada, Senhor Deus. Nós estamos aqui, Senhor Deus, tão somente com o coração inclinado ao Senhor, como Isaías dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Que cada um de nós, Senhor Deus, se prepare para ser usado por Ti. Que haja, Senhor Deus, um despertamento em nosso coração, em nossa igreja, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que estão afastados, que o Teu Espírito Santo possa agora tocar nesse coração. Falar alto, Senhor Deus, para que haja, Senhor Deus, esse despertamento, em nome de Jesus. E, Pai, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, e que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes, porque a santificação é a marca, Senhor Deus, daqueles que estão buscando e se preparando para a vinda do Senhor. Então, Pai, seja conosco, nos abençoa. Guarda, Senhor Deus, o teu povo. Leva, Senhor Deus, cada um abençoado por Ti mesmo para os seus lares. E querendo, Senhor, que logo mais estejamos juntos, para juntos celebrarmos e louvarmos ao Senhor. Que cada um de nós, Senhor Deus, se lembre de alguém que possa, Senhor Deus, fazer um convite muito especial para estar na Tua casa nessa noite. E que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Deus